Como já falei algumas vezes aqui no canal, a gente está num momento muito bom para investir em ações. E eu sei exatamente a sensação que é de você não saber ou não ter ideia de como identificar as melhores ações para você colocar o seu dinheiro. E investir em ação não é você simplesmente copiar uma carteira de alguma pessoa ou você copiar o que eu invisto, porque o momento que você vai fazer essa compra, o momento que você vai escolher botar o seu dinheiro numa ação, é o momento mais importante desse investimento. Se você fez uma boa análise com embasamento, com dados, e você escolheu comprar uma ação específica no momento certo, digamos que 80% do esforço já passou. Agora vai ser só esperar ela se valorizar e depois você tem que se preocupar com a venda. Então, como esse é um processo que eu não posso fazer por você, você realmente tem que pensar, eu resolvi fazer esse vídeo aqui dividindo ele em 3 partes diferentes e você vai finalmente entender como começar a fazer essa análise própria de qualquer ação que você quiser. Na primeira parte desse vídeo a gente vai falar do maior erro que as pessoas cometem tentando investir em ações e que, se você ainda não investiu em nenhuma ação, ou se você está começando nesse processo, é importante que você saiba para não cometer ele. Em segundo, a gente vai falar sobre o fundamento que é o mais importante e o mais manipulado de qualquer empresa, não importa o setor, e como você também vai conseguir interpretar os diferentes preços das ações. E para fechar, a gente vai falar sobre os 3 indicadores que você não pode deixar de entender se você quiser investir em ações. Esses indicadores são o básico do básico, são obrigatórios se você quiser realmente aprender a fazer uma análise de direito. E se esse conteúdo aqui te ajudar, a única coisa que eu queria te pedir é para você considerar deixar um gostei aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, que você me ajuda demais. Se você já for inscrito aqui no canal, você já pode deixar o gostei aqui na confiança, que você me ajuda do mesmo jeito e você sabe que o conteúdo vai ser bem bacana. Vamos lá, a primeira dica que eu preciso te dar é que se você nunca investiu em ações ou investiu poucas vezes, você está querendo colocar um dinheiro ali para ver como é que esse negócio de investir na bolsa funciona, você tem que entender que você muito provavelmente vai perder dinheiro. E não tem problema nisso, a gente só consegue aprender de fato depois de cometer erros. Mas existe um macete muito fácil para você perder a menor quantidade de dinheiro possível e aprender tudo que você tem que aprender, que muita gente que está começando a investir não sabe que isso existe, não percebe. É o seguinte, se você investir R$ 50 numa ação e ela cair, não tem problema, você perdeu pouco dinheiro, né? R$ 50 hoje em dia, infelizmente, já acaba não valendo muita coisa. Só que você tem que lembrar que o aprendizado que você vai tirar investindo R$ 50 vai ser o mesmo se você estivesse investindo R$ 50.000, R$ 100.000. Você vai aprender a mesma coisa. A diferença é que se a ação cair, você vai perder muito menos dinheiro. Se você está aprendendo, coloca pouco dinheiro. Eu mesmo fiz isso lá atrás, quando eu estava começando a entender como é que isso aqui funcionava. Começa com R$ 50, com R$ 100, algo que não vai realmente te comprometer. Ah, mas se subir eu vou estar deixando de ganhar muito dinheiro. E é verdade, só que se você está tomando uma escolha, colocando o seu dinheiro totalmente às cegas, é a mesma coisa que você está colocando todo esse seu dinheiro num cassino. Você vai estar dando um chute aí pro que vai acontecer. E a ideia da bolsa de valores é totalmente o oposto disso aí, é você tomar uma decisão com embasamento pro longo prazo. Mas vamos falar do fundamento mais importante de qualquer empresa, o que qualquer empresa quer, o que ela precisa para sobreviver, e é o que você vai estar procurando também como investidor, que é uma empresa que seja lucrativa. Então o lucro ele é fundamental para as empresas, todo mundo cria uma empresa procurando lucro. Todo mundo quer colocar o dinheiro aqui numa empresa que tem um gráfico assim, ó, com lucro, olha que coisa bonita, crescente desde 2010 aqui, de uma forma constante. E essa questão da constância ela é muito importante porque o lucro ele pode acabar sendo manipulado num dado resultado. Vou dar um exemplo aqui bem simplificado para você entender. Existem alguns impostos que as empresas pagam que são incididos em cima da receita que elas conseguem arrecadar num dado período. E uma situação que eu já vi acontecer com algumas empresas é que elas pagavam mais imposto do que elas deveriam em cima dessa receita, por anos, coisa assim, de 5, 10 anos. Se essa empresa descobre que ela estava pagando mais imposto do que ela deveria, ela consegue fazer uma solicitação de restituição do que ela já pagou, retroativo de anos atrás. E todo esse valor retroativo que vai cair do nada para essa empresa vai ser convertido em lucro instantaneamente naquele dado momento que ela fez esse pedido de restituição. Se a gente olhar aqui para o gráfico de lucro líquido da Oi, por exemplo, a gente consegue ver que tem alguns pontos aqui, como por exemplo o segundo trimestre de 2024, que ela teve um lucro aqui, olha, de 15 bilhões de reais. E se você fosse uma pessoa leiga e tivesse nesse momento aí querendo investir, por exemplo, em Oi, se deparasse com um lucro desse, só para esses 15 bilhões de reais, você ia achar ou que a empresa está muito bem, ou que ela fez o jogo virar, que ela ia começar a lucrar muito mais. Mas acontece que isso aqui claramente é um ponto não recorrente do lucro da Oi. Aconteceu alguma coisa nesse momento que a gente pode até pesquisar. A companhia reportou um lucro líquido de 15 bilhões de reais impulsionado por ajustes contábeis relacionados à renovação de dívidas. Ou seja, não é exatamente aquele exemplo que eu te dei, mas é um ajuste contábil. O que eu te falei ali também era um ajuste contábil. E essa aqui é só uma de milhares ou infinitas possibilidades do que pode acontecer para um lucro ser mascarado. E não é porque isso aconteceu com alguma empresa, né? Ela teve um outlier ali, tanto para cima quanto para baixo do lucro, que significa que tem alguma coisa errada. Isso, na verdade, acontece com toda empresa em algum momento. Se a gente olhar para o gráfico de lucro líquido do Itaú, por exemplo, a gente vê aqui
uma curva totalmente diferente, muito mais atrativa, né? Apesar dela ter esses pontos, tanto para cima quanto para baixo, em alguns momentos, a gente consegue ver que o Itaú não só é lucrativo, como ele está aumentando o lucro dele. E diferentemente do que muita gente acha, o preço da ação que você está querendo comprar, ele não significa absolutamente nada, tá? Não importa que Itaú está custando R$ 39, se você comparar, por exemplo, com as ações do Grupo Mateus, né, o GMAT3, custando R$ 6,95, significa que GMAT3 é pior do que Itaú num dado momento? Não, não tem absolutamente nada a ver, tá? Toma muito cuidado com quem te fala isso. Aliás, as próprias empresas conseguem mudar o valor das ações dela. Se ela quiser deixar mais cara, mais barata, elas conseguem fazer isso através de um negócio chamado agrupamento e split, onde você está basicamente mudando a quantidade de ações circulando na bolsa de valores de uma dada empresa. Por exemplo, se o Itaú acha que R$ 40 está muito caro para você comprar uma unidade, uma única ação da empresa deles, e vamos assumir aqui hipoteticamente que existem 1.000 ações de Itaú sendo circuladas, é óbvio que é muito mais, só que só para simplificar a conta, eles podem falar o seguinte: ao invés de terem 1.000 ações, cada uma custando R$ 40, eu quero que existam 2.000 ações, cada uma custando pela metade, né? R$ 20. E esse aqui é um exemplo do fenômeno split. Se você não sabe, em português significa dividir, você está fazendo justamente isso. Você está pegando uma ação e cortando ela, por exemplo, ao meio, né? Você está dobrando a quantidade de ações e quebrando o preço pela metade. O oposto seria o agrupamento, pode acontecer também, por exemplo, se tiverem 1.000 ações de GMAT3, né, ele está custando R$ 7, eles podem falar, não, vamos deixar um pouco mais cara essa ação, está muito barata, vamos quebrar pela metade a quantidade, então ao invés de 1.000 eu quero 500 unidades circulando aí na bolsa de valores, e o preço, como consequência, ele vai dobrar. Ele vai de R$ 7 para 14, por exemplo. E só para contextualizar, quando uma empresa faz IPO, ou seja, ela lança as ações no mercado em troca de dinheiro, as pessoas acham que o preço dessas ações elas estão impactando diretamente nessa empresa. Só que, na verdade, o preço das ações reflete o que os investidores estão achando dos resultados da empresa. A ação do Itaú pode saltar para 100, 200, 300, pode voltar para centavos, não tem problema. Diretamente o Itaú não vai ser impactado com isso. É claro que tem alguns fatores qualitativos, né, como o mercado está enxergando essa empresa. E essa empresa seria realmente impactada se ela quisesse fazer um segundo IPO. O pessoal chama de follow-on. Ou seja, a empresa está precisando captar mais dinheiro ainda, e eles falam o seguinte: vamos cortar mais um pedaço aqui da nossa fatia de participação de sociedade, vamos tirar mais um percentual e deixar ele jogado aqui no mercado em forma de ações, para mais pessoas conseguirem se tornar sócias também. Aí a partir desse segundo IPO, de fato, o preço da ação já está definido. Se tiver em centavos, eles não vão conseguir captar muito dinheiro. Se tiver em R$ 200, por exemplo, eles vão conseguir captar bastante. Mas apesar disso tudo, o preço ele vai ser muito fundamental para a gente definir alguns indicadores aqui para a gente conseguir investir e saber a situação da empresa, se está valendo a pena ou não colocar o nosso dinheiro num dado momento. Em resumo, bem simplificado, a mentalidade que você tem que ter é a seguinte: a empresa que eu quero investir, ela lucra hoje? Não. Então por que você está querendo investir? Se for sim a resposta, você tem que pensar: os indicadores estão apontando que essa empresa vai continuar sendo lucrativa com o passar do tempo? Se a resposta for sim, aí você tem que pensar outra coisa. Você tem que pensar: será que eu vou estar pagando muito caro por essa empresa nesse momento? Ou será que ela está barata? Está valendo a pena realmente colocar o seu dinheiro? E para te ajudar a responder essa última pergunta, são esses indicadores aqui que vão criar uma base para você tomar uma decisão. E além disso, são esses indicadores que vão te permitir fazer comparações entre empresas diferentes, né? Às vezes você quer investir em duas empresas, você está na dúvida qual que é melhor. Os indicadores vão te ajudar nisso. E quando você for comparar duas empresas diferentes, você tem que tomar cuidado para não cometer um erro gravíssimo, que é você comparar duas empresas de setores que não tem nada a ver. Por quê? Cada setor tem a sua peculiaridade, não faz sentido você comparar laranja com banana. Você tem que comparar laranja com laranja, banana com banana e por aí vai. Por exemplo, não faz o menor sentido você querer fazer uma comparação entre uma empresa de varejo e uma empresa de tecnologia. Uma empresa de varejo tem um patrimônio líquido muito maior do que uma empresa de tecnologia. Ele vai englobar o terreno que a empresa tem, os imóveis, as ferramentas, o maquinário, o estoque, o caixa. Então imagina, por exemplo, o Grupo Mateus, que domina o Maranhão praticamente inteiro, a quantidade de unidades que eles têm, a quantidade de estoque, tudo isso. E se você for comparar com uma empresa de tecnologia, uma empresa que às vezes só tem um prédio, se você quiser comparar uma varejista, você tem que pegar os concorrentes dessa mesma área. Se você quiser comparar uma empresa de tecnologia, você tem que pegar os outros concorrentes desse setor para fazer sentido o que você está comparando. Isso aqui é só um exemplo que eu dei com patrimônio líquido, só que entram outros fatores também, como até os impostos que vão ser incididos, a margem dos negócios. E o primeiro indicador que eu queria falar com vocês é o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, ou preço da ação sobre o valor patrimonial por ação. Ele vai basicamente te falar se o que você está pagando com relação ao valor patrimonial de uma empresa está acima do que ela vale, igual ou abaixo.
Por exemplo, no caso do Itaú, a gente tem um P sobre VP de 2,02. Isso significa que, com o preço atual dessa ação, de R$ 39,00 que a gente viu, você está pagando 2 vezes o que essa ação vale em valor patrimonial da empresa. Em outras palavras, imagina que para montar um Itaú do zero você precisaria de R$ 1 bilhão, incluindo tudo aquilo que eu te falei que o valor patrimonial ele vai contabilizar, né? Terreno, imóvel, maquinário, caixa. Agora, se você quisesse comprar o Itaú, você não conseguiria fazer essa compra por R$ 1 bilhão. Você teria que comprar pelo dobro desse preço. Você compraria por 2 bilhões. Só que se a gente olha para um outro banco agora, por exemplo, o Banco do Brasil, a gente vê que o P sobre VP dele está de 0,70. Isso é muito bom. Isso significa que se você quiser comprar o Banco do Brasil, ao invés de gastar R$ 1 bilhão, você conseguiria comprar esse banco aqui por 700 milhões. Ele está descontado com relação ao valor patrimonial dele. Se o P sobre VP fosse 1, você estaria pagando exatamente o que ela vale. Ou seja, quanto menor, melhor. Nesse caso aqui, você inclusive estaria levando a empresa de graça, né? Porque você está incluindo aqui não só a estrutura, tudo que compõe o valor patrimonial, que já vale mais do que esses 700 milhões que você pagaria, mas você estaria ganhando também a marca, os clientes, todas as conexões, os sistemas, toda a logística que existe já por trás do Banco do Brasil e a marca de graça. Então, quanto menor o P sobre VP, melhor. E repara aqui o que eu estou fazendo, eu estou comparando um banco com outro, que é o certo a se fazer. Outro indicador fundamental que você precisa entender é o PL, que é o preço da ação que você quer pagar sobre o lucro por ação que a empresa consegue gerar. E uma outra forma de você conseguir chegar exatamente nesse valor, com outro cálculo, é você pegar o valor de mercado dessa empresa e dividir pelo lucro dos últimos 12 meses. Você vai chegar exatamente nesse valor. O PL está basicamente te falando quanto o mercado está disposto a pagar por uma empresa a partir dos seus lucros. Quando a gente pensa em comprar uma empresa, a pessoa que está te vendendo ela não vai te oferecer pelo valor de mercado ali, sem considerar o quanto isso aí vai te gerar com o passar dos anos, ou quanto geraria de lucro para ela. Então a gente consegue ver que o Itaú está sendo vendido aqui, se você quisesse comprar realmente o Itaú, a 9,81 vezes o que ele gera de lucro dentro de um ano. E qual o valor ideal quando a gente está olhando para esse indicador? Ele basicamente, quanto menor, é melhor. Uma outra interpretação que você pode ter desse indicador é que se você comprasse Itaú, te levariam aí mais ou menos 9 anos, quase 10 anos, para você ter um retorno desse seu dinheiro através dos lucros que essa empresa consegue gerar. Ou seja, se você comprar um papel de Itaú, R$ 40, e a gente vai assumir uma situação hipotética que o Itaú ele consegue fazer uma distribuição de 100% dos lucros que ele tem em dividendos. Ou seja, se ele teve R$ 2 de lucro por ação, você vai receber R$ 2 no seu bolso em dividendos. Esse 9,81 significa que você levaria 9,81 anos, quase 10 anos aí, para ter esses seus R$ 40 de volta no seu bolso através de dividendos. É claro que isso aqui não é o caso, né? O Itaú ele não vai distribuir 100% do que ele tem de lucro e nem nenhuma empresa em dividendos. Mas o ideal é o quê? Quanto mais rápido você consegue ter de volta esse seu dinheiro no bolso, melhor para você, né? Você fez um investimento, você quer que ele se retorne logo. Isso aqui, na verdade, é o que o mercado está achando justo agora de você pagar nesse momento por uma ação do Itaú, 9,81 vezes o que ele consegue gerar de lucro por ação. E vamos agora para o terceiro indicador, que na minha opinião é um dos mais importantes quando você está querendo analisar uma empresa, que é o ROI, que ele significa Return on Equity, que é basicamente o quanto você consegue gerar de lucro líquido a partir de um patrimônio líquido. Esse indicador aqui, ele vai ser bem bacana para a gente poder comparar com, por exemplo, outros investimentos, outras modalidades, por exemplo, um investimento de renda fixa que rende exatamente a Selic, 15% ao ano. Será que vale mais a pena você colocar o seu dinheiro na Selic ou colocar numa ação? Se a gente olhar para o histórico do ROI do Itaú, a gente consegue ver que ele está seguindo uma forma meio cíclica, né? A gente consegue ver que lá para 2015 ele estava com um baita ROI de 22,93%. Isso significa que a cada R$ 100 que o Itaú tinha de patrimônio líquido, ele conseguia converter quase R$ 23 em lucro, cara. Isso aqui é um resultado muito bacana. Lá para 2020 caiu, né, a pandemia, e agora, atualmente, ele está lá na casa dos 20,54%, que é um número bem interessante também. E aí é legal de você parar para pensar em como é que o banco faz dinheiro. O banco ele faz dinheiro emprestando o seu próprio dinheiro que você está guardando ali na conta dele para outras pessoas e cobrando uma taxa de juros em cima. Ou seja, a taxa Selic ela influencia diretamente no quanto esses bancos vão conseguir lucrar. Se a taxa Selic está em 15%, para fazer sentido um empréstimo, ele vai cobrar uma taxa de juros bem acima de 15%, por exemplo. Então, quanto maior a Selic, mais lucro o Itaú consegue gerar. E a gente consegue ver uma correlação dessas aqui nesse gráfico. Só que isso não significa, se você investir em Itaú, por exemplo, que você vai ter a ação sendo valorizada em quase 21%. Não é isso. Isso aqui é uma visão do quão eficiente o Itaú é como uma empresa, como uma máquina de gerar dinheiro ou como um investimento também. Como a gente viu anteriormente, a gente viu que tem muita gente disposta a pagar um PL de 9,81, ou seja, as pessoas estão pagando por 9 vezes o que o Itaú consegue gerar de lucro. Isso acontece porque ele tem bons fundamentos,
ele é uma empresa lucrativa no longo prazo, a gente viu também o gráfico do lucro, com o passar dos anos, numa constante e recorrente aumentando, e de uma forma geral ele é uma máquina muito eficiente. Então, relembrando aqui, qual a mentalidade que você tem que ter quando você estiver analisando uma empresa para você colocar o seu dinheiro nas ações? Primeiro, a empresa é lucrativa hoje? Se ela não for hoje lucrativa, você já tem que descartar. Não tem por que você querer investir nela. Se ela for lucrativa, você tem que procurar indícios, indicações de que ela vai continuar sendo lucrativa no longo prazo. Como é que você faz isso? Olhando para indicadores fundamentalistas. Os indicadores estão apontando que ela vai ser lucrativa no longo prazo? Não. Então você descarta também. Se a resposta for sim, você tem que pensar, estou pagando caro por essa ação ou eu estou pagando barato? Se você estiver pagando caro, não faz sentido talvez nesse momento você investir nessa ação. Ela pode estar com uma precificação errada, inclusive as oportunidades aparecem porque as pessoas precificam mal as ações. Se ela estiver barata, aí faz sentido você fazer uma comparação com outras empresas do mesmo setor. Porque assim você vai saber se está valendo a pena. Às vezes outra empresa desse mesmo setor pode estar com indicadores bem mais atrativos e até mais barata do que você estava pensando. Se você tiver entendido agora, só está na dúvida de como fazer esse investimento na prática, eu vou deixar um vídeo aqui que eu mostro exatamente como abrir o home broker, como é que você consegue acessar a bolsa de valores e escolher os investimentos que você quer fazer. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de deixar um gostei e se inscrever no canal que você me ajuda demais. Qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo e a gente se vê na próxima. Forte abraço.